sina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz, nosso Deus, tenha em cada coração. Amém. Estamos mais uma vez aqui na lição da Escola Sabatina. É a lição número 10, para honrar e glorificar o nome de Deus. Foi-me mostrado que é a vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço antes que venha o tempo de angústia e façam concerto com Deus mediante sacrifício. Conselho sobre mordomia, página 38. E com esse texto em mente, vamos colocar de joelhos para falar com o nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Pela liberdade religiosa que temos de estudar a sua santa palavra, Deus. Amém. Dá-nos entendimento e que os irmãos que estão assistindo possam entender também e que juntos possamos crescer espiritualmente para a tua honra e tua glória. Amém. E se preparar para aquele grande dia. E pedimos perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje a lição 10 é América e Babilônia. E conosco aqui, à minha direita, está o irmão Ricardo, e à minha esquerda, o irmão Evilânio. Deus abençoe, irmãos. E eu, Alexandre. E Deus seja louvado. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, você possa compartilhar esse vídeo e nos ajudar também comentando o que você está achando sobre a lição. Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Amém. E o verso para o áudio da lição aqui diz assim, está em Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, inscrito no livro. Então o tema América e Babilônia. Os irmãos queriam dar uma introdução? O que os irmãos da lição? Interessante, irmãos, que já começa o texto e chama muita atenção, pelo menos a parte que chama bastante para uma realidade, né, que vai acontecer um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. E aqui é mencionado que só vai ser salvo aquele cujo nome estiver encontrado escrito no livro de Deus, ou seja, no livro da vida. Livro da vida, isso mesmo. O livro que o Cordeiro de Deus colocou lá, pelo seu próprio sangue, nos deu oportunidade de estarmos os nomes escritos. E interessante que aqui não fala que são todos que vão estar lá, só fala aqueles que tiveram o nome escrito. Só nesse texto, quando fala aqueles, quer dizer o seguinte, que vai ter gente que não vai se salvar, vai ter gente que vai sofrer as pragas que são mencionadas. É claro que a lição não vai falar das pragas em si, mas nós sabemos que o contexto aqui se remete a Apocalipse, quando fala das pragas caindo, daquele sofrimento todo. Mas por quê? O que aconteceu com esse povo, né, irmão? O que aconteceu? O que levou esse povo a rejeitar o dom do Evangelho, a rejeitar Cristo Jesus, a tal ponto que vai chegar nesse momento que diz assim bem claramente que Miguel, o nosso Salvador, vai se levantar e só vai salvar algumas pessoas que estiverem escrito no livro, mas os demais não vai ser salvo. O que foi que será que aconteceu com esse povo? E você pode ver que no decorrer da lição a gente vai abordar esse comportamento, não é verdade? Acompanhando esse texto de Daniel 12, verso 1, no capítulo Aproxima-se o tempo de angústia, do grande conflito este aqui, irmãos, na página 619. Tem uma leitura rápida que eu vou fazer, vocês escutem com muita atenção aí. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final. E todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo.
Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E com toda a hoste angélica dispõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso: quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, versículo 11. Todos os casos estarão decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez seu trabalho, sua expiação para o seu povo, e apagou seus pecados. O número de súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu estão ao seu controle. Então, irmãos, conforme o texto do verso que a gente leu aqui, Miguel se levantará. Esse levantar de Miguel aí, nós sabemos como é que é. É no tempo de angústia. Miguel é Jesus, está falando aqui, né? É no tempo de angústia. Todas as pessoas que rejeitar a mensagem do terceiro anjo, as 3 mensagens, eles perderão a salvação. Sim. Eles perderão a salvação. Mas no tempo de angústia, Jesus está trabalhando com o seu povo. De que maneira? Lá no céu, a porta da graça terá fechado. E aqui na terra, Jesus estará ajudando o seu povo. De que maneira? Através do Espírito Santo. Certo. Através do Espírito Santo. Ele estará na frente da batalha. Conforme a leitura que a gente leu aqui do grande conflito, nesse tempo, as pessoas, os seus casos estarão decididos, conforme foi feita a leitura. E o que não foi achado escrito no livro da vida, esse... Sem chance. Sem chance. Essa questão desse texto aqui, com o fechamento da porta da graça, eles estão conjugados. Sim. Todo aquele que não for achado escrito no livro da vida. Porque o seu nome foi o quê? Já foi decidido. Foi decidido, conforme a leitura do texto que a gente leu. Verdade. Né? Vocês podem ver que o texto aqui, desse Aproxima-se o Tempo de Angústia, ele fala, eu não li, porque nós já lemos lá o texto, é o texto do verso para memorizar, 12:1. Sim. E lembrando que você falou do Espírito Santo, algumas pessoas podem compreender mal e dizer assim, então o Espírito Santo ainda está convencendo pessoas, a porta da graça fechou, ele está convencendo pessoas? De maneira nenhuma, porque fechou a porta da graça, as pessoas estão seladas. Ali ninguém se salva, ninguém se perde. Fechou a porta da graça, pum, está decidido cada caso ali. E os anjos guardam nós, ele até fala um grande conflito, que eles vão querer nos atingir e vai se despedaçar, não vai conseguir mais nos atingir. Essa confusão, essa questão do Espírito Santo, essa confusão, é por causa da obra do Espírito Santo. A obra dele tem fases. Tem a fase do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Tem a fase que é para dar poder ao povo de Deus, não para converter o povo de Deus, e sim dar poder para o povo de Deus levar a mensagem com velocidade do mundo. E tem a outra parte que é para proteger o povo de Deus. Selado. Tem que entender essas fases, né? Sim. E é interessante que o texto que a gente leu, Daniel 12:1, fala que vai ser salvo só quem? Quem está inscrito no livro da vida, né? E eu lembro de uma passagem lá, Moisés falou assim, ó Deus, você vai destruir esse povo, risca meu nome. E Deus dá uma resposta. Como que ele vai riscar? Quem é que vai riscar? Somente quem pecar contra mim. Então aqui, se a pessoa insistir ainda no pecado e a porta da graça fechou, ele é riscado. Jesus Moisés, no estudo da tipologia de Cristo, Moisés entra como um tipo, né? Então aquela intercessão, né? Está prefigurando intercessão, né? Então Moisés, ele, com aquele jeito dele, muito amoroso, muito manso, risca o meu nome, Senhor. Mas não destrói esse povo. E Deus falou assim, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação, Moisés. E eu não posso riscar se a pessoa falar, eu não posso riscar. Eu só posso riscar se a pessoa pecar contra mim e ficar em rebelião. E Moisés não está em rebelião. Isso. Eu não vou riscar seu nome. Como que eu vou riscar seu nome? Não posso. Não tinha cabimento. Não. Assim como o povo de Israel, né? Você vê, só um parênteses, o povo de Israel, Balaão quis amaldiçoar Balaque, né? E aí, como que ia amaldiçoar o povo? E amaldiçoar não conseguia. Como que ele fez para amaldiçoar o povo? Fez o povo pecar. Sim. Aí sim. A única maldição que poderia cair sobre o povo, se o povo cedesse ao pecado. E aí ele fez aquelas festas com os jovens, e os jovens se meteu com as meninas lá, e aí pronto, aí virou bagunça. Então, esse texto aqui, escrito no livro da vida, então a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso aqui. O que acontece?
se aqui a pessoa, se não tiver escrito no livro da vida, está perdida, nós devemos trabalhar com Deus para que o nosso nome permaneça no livro da vida. Sim. Porque se não permanecer, embora esteja, mas esse nome pode ser riscado. Conforme já foi dito, se pecar contra ele, contra Deus, né? E não se arrepender. Insistentemente, no caso, né? Sim. Cometer aquele pecado chamado pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é o único que convence a gente, né? Então você vai ser riscado do livro da vida. Então está perdido. Tem um texto aqui no livro Maranata, é uma meditação matinal, de 1977, está lá no 14 de setembro, é a meditação. O segundo parágrafo, ó, deixando ele santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, o justo deve ver a vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus, o mundo rejeitou a sua misericórdia e desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, aí blasfemaram, né? Foi por fim retirado, desabrigado da graça divina. Não tem proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em grande angústia final. Ao cessar os anjos de Deus e conter os ventos impetuosos e paixões humanas, ficarão à solta todos os elementos de contenda. Então as paixões humanas serão dadas à solta, né? O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que sobreveio Jerusalém na antiguidade, como a gente já leu aqui. Somente os que têm mão limpa e coração puro resistirão no tempo da prova. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a vossa vocação e missão. Então, agora, como nós estamos vendo nesses últimos momentos finais da história, esse é o momento ideal que nós devemos cada vez mais se aproximar de Cristo. Porque nós estamos na reta final, né? Nós estamos na reta final. Devemos tomar um cuidado especial em relação a isso. Sim, e você viu? Somente os que têm mão limpa e coração puro resistirão ao tempo de prova. Então, um conselho aqui para todos nós aqui, nós adventistas do sétimo dia, que nós sabemos que temos essa luz do Espírito de profecia. Irmãos, eu digo com toda sinceridade, com toda honestidade, nós devemos ser mais honestos com Deus e com os nossos irmãos nas nossas igrejas. Nas nossas igrejas de 27º dia, nós não temos que sair dessa rodinha de difamação, essa questão de querer status espirituais na igreja à custa de um coitado do irmão, de defamar um irmão, puxando para a pessoa, ganhar cargo. Porque isso tudo, os anjos estão anotando tudo isso aí, estão anotando tudo. Todos esses detalhes está sendo tudo anotado. Então, vai ser muito inconveniente uma pessoa ver toda a sua história passar de maneira negativa no dia do acerto de contas, né? No dia da sentença, no caso. Ver como numa tela assim, de cinema, passar toda a sua história que você fez contra o seu semelhante. Terrível, né? Não é fácil não, então a gente tem que vigiar nessas questões, né? Vamos lá, domingo agora, a ferida mortal curada. Nós não vamos ler Apocalipse 13, de 1 a 10, que é bastante texto, mas os irmãos conhecem muito bem, você pode ler na sua casa. E a pergunta para nós é, irmãos, explique sobre a besta que sai do mar. O que é essa besta, a ferida mortal curada? Então, tem um texto aqui no Grande Conflito, na página 438, eu já apresentei o livro, né? Os irmãos tem um texto aqui, eu creio que já tenho lido esse texto em outras lições anteriores, mas eu vou ler novamente, para relembrar. A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procura destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse 12, verso 9, e foi ele que atuou em Herodes, a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás a fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é em sentido secundário símbolo de Roma pagã. Mas essa continuação do texto aqui, no capítulo 13, como é a cadeia de profecias, dos versos 1 a 10, ele descreve uma besta semelhante ao leopardo,
a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado. Então, aqui já foi falado disso. Então, esse texto de Apocalipse 13, dos versos 1 até o 10, é o papado romano. Aqui é o papado, né? Todos os dados históricos apontam para o papado. Então, a gente pode falar alguns dados históricos aqui. A questão dos 1260 anos. O tempo, metade do tempo. Exatamente. Daniel, né? A questão do tempo, são 42 meses, 1260 anos. De 538 até 1798. Sim. Né? Como o general Napoleão Bonaparte mandou Bestier destronar o Papa em Roma, o Pio VI, né? E ele foi levado na cidade de Valência. O texto, o versículo 10, se você quer ter uma alusão ao cativeiro papal, lá diz assim, ó: quem usar a espada, quem levar em cativeiro irá. E quem usar a espada, aquela espada será também ferido. Sim. Então, você pode usar esse texto, esse versículo 10. Qual foi a espada que o Papa sempre usou contra o povo de Deus? De 538 até 1798. Foi a espada do Estado. Nós não podemos esquecer que o papado, ele tanto detém o poder religioso lá em Roma, lá no Vaticano, como também o poder civil. Aí é uma união, né? Sim. E a igreja e o Estado. Exatamente, porque lá o Vaticano é uma cidade-estado. Sim. Não pode esquecer desse detalhe, né? E aí, o papado, como já foi muito tempo falado aqui é o papado romano, né? Interessante, né, irmãos, que você, ao você ler a história do povo de Deus, tem vários livros, né? Tem a história dos anabatistas mesmo, tem aquele que fala os primeiros cristãos, e até o próprio grande conflito que está mencionando, você vê vários relatos do povo sendo marginalizado somente porque crê na palavra de Deus, é perseguido, quer que sejam dominados, eles querem ter um total domínio, total controle. E você pode ver que chegou ao ponto que aqui está contando um relato na lição, ao ponto da ousadia do papado, né? Ao ponto de chegar em Napoleão Bonaparte, falar o seguinte para ele, queria que ele prestasse obediência ao Papa, e ele não concordou, e aí ele falou: você está excomungado, então você não tem mais direito ao céu. E o Napoleão já se aborreceu e já mandou o general dele lá para poder pegar aquele papo, mostrando que ele não era tudo isso, porque foi um homem, foi uma pessoa, assim, foi um instrumento de Deus, é claro, porque está escrito que ia acontecer isso. Ele foi um instrumento de Deus usado para esse fim. Você pode ver que as pessoas eram totalmente dominadas, totalmente, sabe assim, cativas desse poder terrível. Ou seja, o medo imperava a ponto das pessoas acharem pelo fato de, se eu discordar com o Papa, se eu discordar com o líder religioso, eu estou indo contra Deus. Então a preocupação deles, as pessoas a princípio, era o medo de estar indo contra Deus. Eles tinham um coração religioso, muitas daquelas pessoas ali, então eles tinham um controle. Eles dominavam a mente das pessoas, e infelizmente, o nosso Brasil, irmãos, você pode ver, até entre protestantes, nós temos ainda uma mente católica, se parar a pensar, na questão de tradição católica, totalmente preso ao que o líder fala. Não ao assim diz o Senhor. Porque se o assim diz o Senhor, irmão, se for colocado em questão com você, bem assim, frente a frente, você vai acreditar no líder ou no assim diz o Senhor? Ah, mas a palavra de Deus está descrito isso, né? Mas o líder falou que não é bem assim. Aí a pessoa, muitas vezes, eles preferem dar ouvido ao líder e deixar de lado o assim diz o Senhor, devido a essa tradição, essa cultura que veio como herança, uma cultura católica. E você pode ver que quando aqui foi quebrado, foi um estrondo no mundo. Foi uma coisa que chamou a atenção, porque ela estava dominando, estava tomando conta de tudo. E aí do nada, aquele homem que não se submeteu a isso, foi lá, tinha poder na mão também, foi lá e quebrou tudinho. E foi uma pancada tão forte que diz a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, que foi chamado ferida de morte. É como se tivesse acabou a moral, jogou na lama eles. Então, nós temos que tomar muito cuidado, sabe, irmão? Nós temos que tomar cuidado assim, no nosso comportamento, sabe? Porque eu sempre falo isso, sabe? Que a salvação custou caro. Custou muito caro para a gente
deixar na mão de homens, sabe? Custou muito caro a salvação, custou muito caro para me deixar na mão de homens. Homens decidir por mim o que eu tenho que fazer, como eu tenho que pensar. E é isso aqui que essas pessoas estavam fazendo. E como eu disse, e vou novamente falar, Napoleão, ele foi um instrumento de Deus para quebrar essa hegemonia. Mas tudo bem. Aqui, essa questão do papado, se você perguntar assim para qualquer pessoa estudiosa, que conhece a história do papado, Sim. que conhece a profecia, se você perguntar assim, você concorda com essa questão do papado, que ele age assim? Ele vai dizer, obviamente, sim. Não, lógico que não. Ele é um instrumento do diabo, assim, ele vai dizer isso. Na profecia bíblica ele encaixa, ele está sendo usado pelo inimigo. Vai dizer isso aí, é claro. Sim. Mas, porém, nas suas igrejas, com os seus pastores, de que maneira esses pastores se comportam? Como se fosse um papa na igreja. Ele fala e todo mundo tem que obedecer. Se não obedecer... É excluído da igreja, é perseguido, é difamado, é isso, aquilo, outro. E ele ainda tem razão. Então, o que acontece? Nós temos que ter consciência. Poder na mão de um homem só, Satanás vai usar isso aí com muita habilidade e destreza. Então, nunca foi da vontade de Deus que o poder religioso ficasse na mão de um só homem. Não. O poder tem que ser delegado. Tem que ser distribuído. Porque é menos provável que aconteça erro. Mas é verdade. É menos provável que aconteça erro. É verdade, Evilânio. A gente vê isso na Bíblia. Quando Cristo instituiu sua igreja, quantas pessoas estavam à frente quando Cristo foi embora? Quando Cristo foi aos céus? 12. 12 pessoas, 12 homens. E aí desses 12 homens, esses homens chamaram diáconos. E aí foi dividindo, ou seja, foi dividindo a responsabilidade com os irmãos. Ou seja, vai lá, irmão, e a gente vai discutindo aqui. Então, nunca, não, eu que mando, eu que detenho tudo. Não. O próprio Cristo já ensinou. São 12, então vocês vão tomar conta das coisas. Né? Então esse negócio de estar na mão de um homem só, perigoso, muito perigosíssimo. O Conselho de Jerusalém é uma mostra disso, né? Onde até Paulo foi até Pedro discutindo lá. E vê os seus delegados. O livro Atos dos Apóstolos fala que vê os delegados de cada região representando suas igrejas. Então o que acontece? Se vocês observarem, depois do ano 100, com a morte do último apóstolo, que é o símbolo do cavalo branco lá, e pura, que a igreja começou a fazer concessões, Paulo já de antemão revelou: a vida do Senhor Jesus não virá no nosso tempo agora não. Antes disso, virá uma apostasia, para depois ele se revelar. Ele está falando que vinha uma apostasia na igreja. Vários tipos de apostasia, mas ele estava com o olho profético numa apostasia. Apostasia de responsabilidade moral. Então, cada indivíduo tinha sua responsabilidade espiritual. Mas, no entanto, não. Se pegou esse privilégio, essa responsabilidade, deixou na mão de uns poucos. E foi deixando. E daí em diante surgiu quem? Papado. Papado romano. Sim. Então, e é com a apostasia da igreja agora, que a imagem da besta vai se levantar. Sim. Novamente, né? É verdade. O papado se levantou e agora a imagem da besta, né? Então ele recebeu um golpe mortal, ferida mortal, né? E aí essa ferida, o que está aparecendo aí, que a gente está vendo nos acontecimentos, está sendo curada, né? Porque o Apocalipse 13, na lição, no entanto, fala de um ressurgimento, de uma cura de sua ferida mortal. Embora Roma não tenha hoje o poder político que exerceu nos dias de Gregório VII, graças à popularidade dos novos papas, é uma força influente, tanto religiosa quanto politicamente. Por exemplo, o discurso do Papa Francisco em 2015 foi a primeira ocasião na história em que um Papa discursou tanto no Senado quanto no Congresso americano. De acordo com a profecia, essa influência vai aumentar cada dia mais. Vai. O processo de cura começou em 1929, com o Tratado de Latrão lá. Benedito Mussolini entregou lá, né, a cidade-estado novamente para o Papa, né, o poder secular, né, o poder civil, né, secular para ele, né, porque ele comandava tanto as duas áreas, a religiosa e a civil. Então Benedito Mussolini entregou novamente para o Papa a cidade-estado. E aí começou o processo de cura. Sim. De cura se reestruturando novamente, na verdade. Mas você pode ver que eles estão assim, eles vêm sorrateiramente. Porque eles não podem mais vir como eles vinham antes, porque o mundo mudou. Então eles vão trabalhando de um modo diferente, de tal jeito que eles mexem diretamente com a religião da pessoa, com a crença da pessoa.
querendo manipular a mente das pessoas. E nós sabemos que no decorrer da nossa lição aqui, nós vamos abordar o contexto de fazer a imagem da besta. A imagem da besta é porque várias crenças, várias religiões, as igrejas protestantes vão se juntar em ponto em comum com a igreja católica e vão fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, porque eles vão alegar que é mais justo, que é certo, que é o melhor, e eles já estão ganhando essa realidade, já estão ganhando e muito terreno. Então o papado está ganhando assim um prestígio entre as religiões, entre o Estado. Como nós vamos pegar então uma verdade presente nesse contexto de hoje ser politicamente correto? Como nós vamos pregar essa mensagem com essa ideia de tem que ser politicamente correto, não vamos machucar as pessoas? Como que nós vamos pregar essa mensagem então? Não, a mensagem, a profecia mostra que o povo de Deus vai se encher de poder e eles vão pregar a mensagem direta, sem rodeio, lógico que com muito amor, mas a mensagem da verdade presente vai ser pregada, está sendo pregada e vai ser pregada mais ainda e vai intensificar o testemunho direto, tanto na igreja como no mundo. A necessidade da igreja com a verdade presente. Não vai ter pastor de associação, não vai ter membro, não vai ter isso que vai impedir a mensagem entrar. Não vai ter diabo nesse mundo que vai impedir a mensagem entrar diretamente na igreja, conforme foi profetizado. E também a mensagem no mundo também. Pode juntar todos os diabos do universo, nenhum vai impedir a mensagem entrar. O Apocalipse 18, o anjo Apocalipse 18 dá força, né? Exatamente. Essa mensagem. Exatamente. Ele vem com todo poder e glória para iluminar a terra. Amém. Então, nós vamos dar mensagem. Vamos dar mensagem. O diabo vai tentar manipular, como manipula todos os dados da profecia e também da Bíblia, engana. Foi profetizado também isso aí, mas a mensagem vai ser dada direta. Aí segunda-feira, Estados Unidos, na profecia, e Apocalipse 13, é pra gente ler 13, Apocalipse 13, 11 e 12, né? 13, 11 e 12, diz assim, olha o texto. Vi ainda outra besta emergir da terra, possui 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, quais as marcas que nos ajudam a identificar esse poder aí? Aí o texto é bem claro, né? Eles vão fazer, né? Que a besta aí seja adorada, né? Exaltada novamente. Exaltada, adorada, né? Então o Apocalipse aí é claro nesses textos aí que está falando aí, né? E essa besta, outra sai do mar e essa sai da terra, né? O mar aqui, nós não temos tempo para explicar toda essa simbologia. O mar aqui, na profecia, ele simboliza as nações. Esse poder, essa besta se levantou do meio das nações. A besta, o papado, do meio das nações. Já a terra, de uma região despovoada. Logicamente que a gente sabe que lá nessa terra existia um povo, chamado o povo indígena. Mas como classificação de civilização, lá nessa região era despovoada de nações cadastradas no mundo, né? Como uma nação civilizada assim, né? Então tinha um povo indígena lá, mas só que na profecia bíblica, quando fala essa expressão terra, é de uma região despovoada de nações. Sim. Nações. E interessante, irmãos, que aqui está mencionando, que nem o Alexandre leu, essa besta que está na terra, que emergiu, que nasceu ali na terra, ela vai querer forçar as pessoas a prestar adoração à primeira besta. Mas como vai fazer isso? Como vai fazer isso? Eu quero ler um texto aqui que está no Eventos Finais. Eventos Finais, na página 115, falando sobre leis dominicais. Olha só o que diz aqui, ó. Aqui tem um subtítulo falando o seguinte: as leis dominicais honram a Roma. Olha só, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, viu? Influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, ainda continua, e a inflição de penas civis aos dissidentes, aqueles que não concordam, será o resultado inevitável. E ainda continua, a imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. Ou seja, para prestar culto à primeira besta, tem que guardar o domingo, porque é um dos símbolos da besta, é o símbolo da besta.
reconhecimento do domingo. Ainda continua. O próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular formariam as igrejas a mesma imagem da besta. Porque a besta, quando a primeira besta, quando estava no auge, ele tinha sobre a sua mão o poder político, o poder civil, né, o poder político e o poder religioso. É a mesma coisa aqui. E ainda continua. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem, que esse relato está no Grande Conflito e foi extraído para colocar aqui. Então deixa bem claro, para adorar a besta, eles vão impor que o povo guarde o domingo. Mas você vê que, aí a pessoa pensa, não, aí eu vejo muitos comentários das pessoas assim, você vê, irmãos, que muitas pessoas estão desinformadas, eles acreditam muitas vezes que seja o presidente dos Estados Unidos, o Trump, que seja ele que vai impor esse tipo de coisa. Não está escrito que vai ser ele, está escrito que são as igrejas que vão chegar lá e vão pressionar a liderança política, a liderança civil, certo? Olha, é melhor para nós isso, isso e isso. Não está dizendo que é o presidente, e já vejo várias pessoas falando, não, que o presidente vai pôr isso. Gente, aquele homem não tem interesse nenhum nisso. A questão é, ele quer ter o quê? Vantagens. E se é vantajoso para ele, as igrejas estão do lado dele, ele vai seguir o que a igreja pedir. É a mentalidade política, né? Então, e muitas pessoas falam equivocadamente por meio das redes sociais, achando que é o presidente em si, não é ele. São as igrejas que vai chegar até ele, ou se for ele mesmo, né? A gente nem sabe, né? Muitos estão falando que seja ele, mas não vamos aqui trabalhar em cima nessa linha de raciocínio, porque pode ser especulação. Mas que é os Estados Unidos, a palavra de Deus é bem clara, não tem mentira. Então, se não for ele, vai ser outro. Essa pessoa vai ver que vai ser vantajoso seguir a linha de raciocínio que as igrejas estão apresentando, e aí sim, eles vão impor, vão ter domínio, e aí sim vai fazer a adoração à besta impondo a guarda do domingo. É claro que não é só o domingo que a gente sabe disso, mas o domingo é o principal ponto que você leva a adoração à besta. Está aqui, eventos finais. Não é verdade? O texto é muito claro que você citou aí. Mas esse texto, versículo 11 aqui, ó. Essa besta aqui, os Estados Unidos, ela tem 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Fala aqui cordeiro. Nós sabemos que, como os Estados Unidos ele foi uma colônia de povoamento e não de exploração, o que acontece? Aí teve uma grande prosperidade. O povo perseguido na Europa, e principalmente na Inglaterra, foi para o Novo Mundo, lá nos Estados Unidos. Chegando lá, cada um pegou um pedaço de terra e começou a plantar e começou a se desenvolver, e aí veio a prosperidade da nação. A jovem nação, quando foi logo povoado, aquelas 13 colônias inglesas, e agora se transformaram em 50 estados americanos, a maior potência do mundo, em prosperidade e tal. Então, o que acontece? Eles, na sua juventude, eles tinham aquela inocência, aquela paz, porque tinha 2 princípios que eles trabalhavam em cima, que eles vieram perseguidos. E o que mais eles almejavam era o quê? Liberdade para si e também para os liberdade religiosa, liberdade civil. Então, esses 2 pontos fundamentais. Mas o texto, versículo 11, fala que ele falava como dragão. A voz do dragão qual que é? Aquela que persegue. E você pode ver os Estados Unidos perseguindo o planeta todo, através da sua força bélica, a sua força através das armas. Então, os Estados Unidos hoje têm base militar, tem 800 bases militares no planeta todo. É o policial do planeta, os Estados Unidos. Eles quase dominam tudo. Não, e se você observar, qual é a argumentação deles? Eles dizem que tem que destruir todo o armamento nuclear dos outros países para manter o quê? A paz. Mas o próprio armamento deles, como é que fica? Não mexe. Não mexe. Eles exigem que os outros destruam o armamento nuclear deles, mas o deles próprio não mexe. Então, um exército com mais de 1,4 milhão soldados no planeta, uma verdadeira máquina de guerra no planeta, está no planeta, vigiando o planeta todo. Sim. Né? Então, estão impondo, eles chamam sanções econômicas. Mas a gente sabe o que é? É um boicote econômico. Sim. E a gente pode acompanhar na história com vários países que eles fizeram isso e estão fazendo na atualidade agora. Sim, verdade. Sim, aí tem um texto aqui, até a própria lição, é do Grande Conflito, página 940. Ó. Que nação no Novo Mundo se acha ascendendo ao poder em 1798, apresentando disso das forças e grandeza e atraindo a atenção do mundo?
igual o Evelano até explicou, qual é a nação que vai ascendendo desde 1798? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Essa aponta insofistavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Não tem para onde correr. É fato, é profético e é fato histórico. Não tem para onde sair. É os Estados Unidos da América do Norte, que é a besta do Apocalipse, do capítulo 13, do verso 1 ao 17. É isso aí. Então é os Estados Unidos da América, né? É ele mesmo que se encaixa nessa profecia. Nessa profecia. Terça-feira agora é uma questão de adoração. Vamos ler Apocalipse 14, verso 9 a 11. O Ricardo pode ler isso aí. Eviano, Apocalipse 16, 2. E eu vou ler Apocalipse 19, 20. Apocalipse 14, do verso 9 ao verso 11. Irmãos, eu vou estar lendo na versão King James a fiel, tá ok? De 1611. Então, Apocalipse 14, do verso 9 ao 11, diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E o verso 11 diz: E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso, nem dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora Apocalipse 16, verso 2, Evilânia. Apocalipse 16, verso 2, diz assim: E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E Apocalipse 19, verso 20, Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, se reduziu aqueles que receberam, seduziu a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. E Apocalipse 20, verso 4, Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles que os quais foram dados autoridade de julgar. Vi ainda as almas decapitadas por causa dos testemunhos de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o que esses textos revelam sobre a importância da adoração? Aqui a questão aqui fundamental aqui na adoração aqui, que você vê que a adoração aqui está misturado com os fatos proféticos em relação à besta. Porque é como se Deus estivesse dizendo assim: aqui você decide, eu estou te dando a oportunidade para você decidir quem é que você vai adorar. E aqui Deus revela o futuro da besta e do falso profeta, que é o protestantismo apostatado dos Estados Unidos e espalhado pelo mundo todo. Sim. As igrejas caídas, que são Babilônia. Então, aqui Deus diz: eu não abro mão da adoração à minha pessoa. Não abro mão. Ou adora a Deus ou adora Não, eu não abro mão. Ou você me adora, ou você adora a besta. Se você me adora, você estará comigo no paraíso. Se você adora a besta, você vai para o lago de fogo. Não tem meu termo. Aqui essa é a conversa. É verdade. E eu quero ler para vocês também outro texto no Eventos Finais. Olha só, irmãos, como o povo, aqui, na leitura que nós vamos, que eu vou fazer aqui, que vocês vão ouvir, vocês vão entender, por meio dessa leitura, quem está se preparando para receber a marca da besta. Olha só, aqui está no capítulo 15, que é a página 135, nesse livro pequeno. O capítulo 15 fala do selo de Deus e a marca da besta. E aí fala assim, no parágrafo aqui embaixo, o terceiro, diz assim: ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Veja, para eles estarem em desacordo quer dizer que eles estão juntos em algum lugar, certo? Aqui está falando da igreja, vai ter desacordo. Os filhos de Deus e os filhos das trevas estão em desacordo, tanto na igreja como no mundo, não vai acabar tendo, ainda continua.
Esta diferença é expressa nas palavras de Cristo, nascer de novo. Então aqueles que não querem nascer de novo, vai estar perseguindo aqueles que querem que estão querendo nascer de novo a cada dia. Ainda continua, criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. Então o problema está entre aqueles que querem morrer para o mundo e querem viver para Deus, e aqueles que querem continuar vivos para o mundo. E ainda continua, são estas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descreve a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Amém? Amém. Então Deus vejam seja só, Deus seja louvado. Então vejam só, irmãos, aqui você lendo esse texto, você já entende quem está se preparando para receber a marca da besta. Quem está se preparando para receber a marca da besta, irmãos? Você bem claro, são aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Não somente, é claro, não somente na igreja adventista, porque Deus tem seus filhos em todas as igrejas, a gente sabe disso. Lógico. Tem seus filhos fiéis, homens e mulheres fiéis, jovens verdadeiros ali, autênticos como Enoques nesse mundo, porque a palavra, porque o Espírito de Profecia menciona que existe Enoques andando nessa terra. Sim, aqui. lógico, tem sim. Então, essas pessoas são mal vistas, são maltratadas. Talvez, assim, olha, ele está querendo ser mais santo que eu, ele está se achando superior, ele está se achando não sei o que, e assim por diante. No meio adventista tem um novo jargão, é chamar as pessoas que querem fazer a vontade de Deus de perfeccionista. Ou santarrão. Ou santarrão, você é perfeccionista porque você acredita que você pode ser vitorioso do seu pecado. Você pode vencer qualquer pecado. Aí alguns amantes do pecado, eles ficam tão revoltados, eles ainda até mentem, diz que os perfeccionistas, conforme eles mencionam, que os perfeccionistas falam que eles podem vencer por suas próprias forças, mas a Bíblia não menciona isso. A Bíblia não diz isso, a Bíblia fala que tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus, e assim por diante. Então, irmãos, não espere na questão de adoração, união. Não vai ter união, não vai ter como. E o irmão Irlande, nessa introdução, inspiração que você acabou de falar, deixou bem claro, Deus não abre mão da sua adoração. Não abre mão. E interessante, sabe o que parece, irmãos? Isso é meu ponto de vista. Parece que nós, quando nós vamos à casa de Deus, nós queremos que Deus se enquadre aos meus gostos. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Olha, é ledo engano eu achar... Um atrevimento é ilusão. É um atrevimento mesmo. Eu achar que Deus vai se enquadrar no meu perfil, no que eu gosto, no que eu quero, porque parece estar dizendo isso. Se Deus me quiser, vai ter que ser assim. Sabe? Não é uma ousadia. Às vezes a gente não fala da boca para fora, mas as atitudes, parece que nós estamos fazendo isso. É uma ousadia muito grande, sabe? Gente, coitado, a palavra de Deus falando o seguinte, nos chama de vermezinho de Jacó. Nos fala que Deus olha pra gente e vê que a gente somos coitados, rapaz, simplórios demais, e Deus está ali para nos cuidar de nós, uma proteção, misericórdia dele é muito grande, e eu me acho alguma coisa, eu me acho que, não, se Deus quiser vai ter que ser assim, se Deus quiser minha adoração, Deus aceita assim, se Deus quiser que eu vou lá, eu vou ter que Deus me aceita de qualquer jeito. Eu vou entrar na igreja vestido do meu jeito, eu vou entrar na igreja, eu vou cantar o que eu quiser, porque Deus gosta, Deus vai ter que gostar do que eu gosto. Deus vai ter que gostar. E não é bem assim que funcionam as coisas. Se nós, irmãos, vou ser bem claro, se a gente for aprofundar aqui na questão de adoração, de quem vai receber o selo de Deus, a marca da besta, vai render muita coisa. E infelizmente, muitos de nós estão nos enquadrando para aqueles. Enquadrando não, vou dizer um contexto mais novo, né? Assim, mais atual. Muitos de nós estamos na fila, andando na fila para receber a marca da besta, sabe? Pelas atitudes. Irmãos, eu falo para todos nós, para mim, para vocês, que nós acordemos enquanto é tempo e saímos dessa fila. Vamos para a fila daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Porque senão, meu amigo, não vai ter mais tempo. Não é verdade? É verdade. Tem ainda um pensamento aqui no livro Grande Conflito, na página 600. Eu vou falar as últimas palavras aqui da página, para não ficar muito tempo. Tem uma boa leitura. Se os irmãos quiserem, acompanhem depois a leitura completa, tá bom? Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e a sua imagem, Apocalipse 14, verso 9 a 11, deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprender o que é o sinal da besta e como devem evitar recebê-lo. As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade
volvendo-se às fábulas, olhando para o futuro, para os últimos dias, declarou Paulo: virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, versículo 3. Chegamos já a esse tempo. Então, o que acontece? Nós sabemos que hoje em dia, quando fala essa questão não suportarão a sã doutrina, vocês sabem que o povo de Deus, ele tem um conjunto de doutrinas, uma dinâmica perfeita, extraordinária. E quando fala essa sã doutrina, a sã doutrina não pode estar em todas as igrejas. Não pode estar em todas as igrejas. Está com um único povo. E quando diz que não suportarão a sã doutrina, está falando de um povo especial. Que não está mais querendo aquela doutrina, aquele conjunto de princípios, o qual Deus as deu. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado o que nós estamos fazendo com os princípios divinos. Se nós estamos deixando de lado ou se nós estamos o exaltando. Né? Porque o texto diz, claro, virá dias que não suportarão a sã doutrina. O que Deus passou para nós. Mais adiante vai dizer que vão dar ouvidos a demônios e vão dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sim. Tem um texto, está no comentário da lição de Ellen White, lá na terça-feira. Qualquer coisa que se torne objeto de indevido pensamento e admiração, absorvendo a mente, é um Deus posto diante do Senhor. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremo, é o único. Os homens é proibido conferir qualquer outro objeto em primeiro lugar nas suas afeições ou serviços, quer seja pessoa, quer seja objeto. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Lamentação Machinal, 2005, Filhas e Filhas de Deus, página 56. Então, tudo que a gente coloca, incompatibilize com o culto devido a Deus, a gente faz isso de um Deus. Então, nossa adoração. Então, boa parte do povo é só idólatra hoje. Sim. Porque você fala uma verdade da palavra de Deus. Se a pessoa ela deixa de ouvir a verdade da palavra de Deus para ouvir a voz de um homem, então ela é idólatra. Sim. Ela é idólatra. Sim. Porque ela deixou de ouvir a palavra de Deus para atender a voz de um homem. Sim. Todos que confiam no homem, no braço da carne, viram idólatra. Todos que confiam no braço da carne. É o idólatra. Misericórdia. Sim. E até adoração, né? Tem que ficar muito esperto aí com música, maraiada de louvor, louvorzão, muito esperto. E a gente, pensando que está adorando a Deus, está adorando o outro. Sim. Não, esse negócio esses louvores, nós temos um princípio musical. Sim. Deus, na sua palavra, Ele tem todos os princípios, tudo mastigadinho. Sim. Tudo bonitinho, como deve se proceder. Né? Olha só, irmãos, eu quero só ler mais um texto que fala nesse contexto ainda da adoração. Olha só, aqui está na página 187, fala que ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Ninguém vai ser cobrado por Deus pelo fato de fazer algo que não sabia, não está sabendo. Está ignorante, E não é ignorância que a gente chama de ignorância voluntária, ele não sabia que aquilo era errado. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ainda continua. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, irá condená-los, né? Irá condená-los no juízo. Então, tem gente que rejeita, tem gente que fala assim, eu não vou nem ver, vai que fala contra mim. Já era. Rejeição voluntária. Ele falou, não quero nem ver, não quero nem lá ver, não, vai que fala uma coisa contra mim. Já rejeitou, porque está ali na sua mão, você não quer ver. Então, irmãos, é a mesma coisa quando você ouve pessoas no meio adventista falam assim, não quero ler os livros de profecia. Tá bom, você tem direito de não querer ler. Só que você é culpado do mesmo jeito que está na tua mão o tempo todo. Sim. Então, não interessa. Eu não sabia que eu não podia comer esse tipo de coisa na mensagem, mas estava lá o tempo todo na mensagem de saúde. Você não leu porque você não quis. E, não sabia que não podia, que o louvor agradava a Deus, eu estava lá o tempo todo. Então, o fato de eu não
não saber porque eu não tive oportunidade de saber uma coisa. Agora, se eu tenho ali e não quero saber, eu sou condenado, eu sou cobrado, não tem jeito. O livro Mente, Caráter e Personalidade, me fugiu à mente agora o volume, mas eu li esse pensamento. O volume, que são 2 volumes, Sim. eu me esqueci o volume agora. Vocês vão me perder porque eu esqueci o volume, mas eu li isso aqui. Eu li esse no livro, nos livros, né? Que muitos a mente não tem a mente iluminada por causa do preconceito. O preconceito. Tem pessoas que escutam de um irmão prega tal assunto assim. Aí já se armam, fazendo uma concepção daquele irmão preconcebida já, né? Então, a gente, por educação, por orientação bíblica, nós devemos ouvir os 2 lados da moeda. Sim. Devemos ouvir e pôr à prova através da palavra de Deus, né? Não você já fazer o julgamento do irmão. Ô irmão, irmão Vilani, se você me permite, você falou um ponto que para mim chamou a atenção, um ponto chave para mim. Você ouve os 2 lados e compara com a palavra. Isso. Com assim diz o Senhor. Sem o bereano. Com assim, veja, irmãos, o assim diz o Senhor é mais importante, é a única regra, é a única garantia que nós temos de estar pisando em terreno seguro. Então, cuidado com assim diz o ancião, com assim diz o pastor, com assim diz o irmão que escreveu um livro tal. Essas pessoas, irmãos, não são assim diz o Senhor. Eles podem até ser usados por Deus, ninguém está falando que não são, lógico. mas eles não são garantia, eles não são a palavra de Deus infalível. A palavra de Deus infalível é aquela palavra que foi analisada, que foi comparada pelos profetas ali, pelos todos os dados que Deus apresentou. E a única coisa que nós sabemos que é a palavra de Deus autêntica é a Bíblia e os livros de Espírito e Profecia, que foi provado isso daí, que veio da parte de Deus diretamente. Fora isso, ninguém, como eu disse, não estou falando que você não tem que ouvir a pessoa está falando e refletir na mensagem que ele está falando. Mas, se é algo que você não compreende, você tem que conferir aonde? Na Bíblia. Porque se você... porque você gosta da pessoa, eu gosto do Alexandre, não, o que o Alexandre falou, então o Alexandre sempre fala a verdade. Eu coloco na mente que o Alexandre sempre fala a verdade. Quem garante que um dia... Talvez se o diabo vai lá, a pessoa pode fraquejar, o diabo passa a perna nele, ele vai lá e ser usado pelo inimigo, e aí eu caio na conversa. Não pode confiar no braço de carne. Então assim, eu ouço respeitosamente, lógico, porque todo mundo é digno de receber respeito. Sim. Mas eu vou lá e vou conferir. Exatamente. Vou ver se está sendo certo ou errado. Então, irmãos, se alguém falar assim, para que esse negócio de assim diz o Senhor? É o único caminho seguro que você tem, é o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor pesa tudo, assim diz o Senhor, julga tudo. E aí você vai ver o que está certo e o que está errado. Sempre está escrito e assim diz o Senhor, estamos fora, né? Fora. Agora, quarta-feira, nós vamos ver a Grande Babilônia. O Ricardo pode ficar com os textos de Jeremias aí, e o Evilânio Zacarias 2,7, e eu vou ficar para o Apocalipse. Nós vamos ler? Eu vou ler Jeremias capítulo 51. Capítulo 51, verso 6, verso 7, diz assim o verso 6: Fugi do meio de Babilônia e livrai cada homem a sua alma. Não sejais cortados dentro da sua iniquidade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará em retribuição uma recompensa. E continua o verso 7. Babilônia tem sido uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho, por isso as nações estão enlouquecidas. Verso 53. Verso 53 diz assim: embora se espere que Babilônia se eleve até o céu, embora que suba Babilônia até o céu, embora que fortifique o alto da sua força, contudo de mim virão saqueadores sobre ela, diz o Senhor. 57. E 57 diz assim: eu embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus governantes, e os seus poderosos homens. Eles dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei,
cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Os textos são fortes, hein? Fugir de Babilônia. De Babilônia. Olha o texto aí, ó. Fugir de Babilônia. Zacarias 2:7. Zacarias 2:7 diz assim: Ah, Sião, escapa tu, que habitas com a filha de Babilônia. Olha. E Apocalipse 17, verso 5 e 6. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então viam a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, eu admirei com grande espanto. E Apocalipse 8, verso 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então o que esses textos falam, ensinam sobre Babilônia? Olha só que interessante. Ele já começa apresentando Babilônia ali como um instrumento do diabo, certo? De Satanás, para enganar. Para enganar as pessoas. Desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, para enganar. E ainda fala assim, as nações estão enlouquecidas. Enlouquecidas. Estão fazendo coisas que em sã consciência não fariam. Não fariam. E eu quero ler outro texto aqui no livro Eventos Finais. Olha, é um livro maravilhoso, sabe? É um livro pequenininho, né? Mas maravilhoso. É bem assim compilado, tem várias coisas interessantes. Diz assim na página 119, era um capítulo Leis Dominicais ainda. Aqui o subtítulo fala assim: o conflito concentra-se na cristandade. Ou seja, está falando da igreja. Está falando das igrejas. Olha só. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Continua. Homens de autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Olha, misericórdia. Babilônia fará que todas as nações bebam o vinho da ira da sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo, citado em Apocalipse 18, verso 3 e 7, 17, verso 13 e 14. Tem esses só um pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Isso aqui está no Eventos Finais, na página começa 119, termina na 120 aqui. Então, e aqui fala assim, tem outro trechinho que fala assim: todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Gente, mas como pode incredulidade dentro da igreja? Sim, sim. Pessoas aqui, líderes que vai tentar controlar a mente das pessoas? Sim. Não é novidade, já ocorre hoje. Tem pessoas em cargo de liderança que tentam controlar e controlam a mente das pessoas para fazer o que eles querem. Aí eu fico pensando, no dia de Deus, o que vai acontecer com esses líderes? Com os líderes e com os liderados também, Sim. Porque se um líder manda eu fazer uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eu não posso concordar com ele. Então muitas vezes, o líder sendo usado pelo diabo, mas quem é que põe poder na mão desse líder? Os liderados. Sim. Então, o liderado ele tem uma responsabilidade, ele não pode deixar toda a autoridade na mão de uma só pessoa. Então, a gente tem que entender isso. E esse texto em relação a Babilônia aí, a primeira mensagem da cidade de Babilônia, para que ela pudesse se levantar, ela não quis, em 1844. Deus iluminou o mundo através de suas mensagens. E o povo de Deus veio dando a mensagem em 1844.
Foi dada a mensagem em 1854, elas não aceitaram. Então eles foram considerados por Deus igrejas caídas. A mãe, que é a igreja de Roma, e suas filhas, que são as igrejas, tanto dos Estados Unidos como do mundo todo. Sim. Então, essas igrejas, esse aglomerado de igrejas, todas elas juntas, formam Babilônia, Sim. que é Babilônia e suas filhas. Eles rejeitaram a mensagem do anjo, que é o povo Sim. de Deus da época. Sim. E agora, nessa página aqui do Grande Conflito, eu não vou ler, mas depois os irmãos quiserem ler, na página 609. Nesses últimos dias, essas mensagens vão se intensificar, para que novamente o povo que está nessas igrejas, que é chamado povo meu, sai dela, povo meu. Amém. Sai dela. Que saia mesmo. Que o povo é convidado a sair de Babilônia, dessas organizações religiosas caídas, para que não venha receber as 7 pragas do Apocalipse. É verdade. Irmãos, eu também quero complementar lendo outro texto, só que aqui, esse agora está em Mensagens Escolhidas, volume 2. Tá? Está na página 68. O capítulo fala das credenciais divinas. Olha só o que diz. Todo o capítulo mostra que a Babilônia que caiu, são as igrejas que não vão receber as mensagens de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Elas recusaram a verdade e aceitaram a mentira, conforme o Ivilânio bem claramente apresentou. Recusaram as mensagens da verdade. E aí menciona, vede, segundo Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 12, a mensagem do capítulo 18 de Apocalipse é positiva e claramente definida, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Isso está no verso 3. Quem quer que leia esse capítulo não necessita enganar-se. Olha só, a mensageira do Senhor. Está bem claramente. É só direto. E aí, olha outra parte. Como Satanás exultaria, como Satanás ficaria feliz, olha só, de ver propagar-se uma mensagem de que o único povo que Deus tornou depositário de sua lei é aquele quem essa mensagem se aplica. Ainda continua, o vinho de Babilônia é a exaltação do falso e espúrio dia de repouso acima do sábado, que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso do homem, e também a imortalidade da alma. Essas heresias afins e a rejeição da verdade convertem a igreja em Babilônia. Reis, comerciantes, autoridades, mestres religiosos, acham-se todos em corrupta harmonia. E aqui eu só quero enfatizar, irmãos, que aqui ela fala assim, que Satanás ficaria muito contente se o povo de Deus se enquadrasse nesse perfil aqui, ó, que se contaminou com o vinho de Babilônia. Ficaria muito feliz. Irmão, nós sabemos que vai ter muitas pessoas do povo de Deus que vai se contaminar. Isso é fato. Vai ter muitas pessoas que vão se contaminar com o vinho de Babilônia. Tem muitas pessoas que vão se contaminar. Mas o povo de Deus, aquelas pessoas que vão ficar permanecer firme e fiel, não vai se contaminar. São eles que vão dar o alto clamor. São eles que vão fazer o trabalho especial do anjo do Apocalipse 18. São eles que vão sair vencendo para vencer e a mensagem direta. Mas Satanás ficaria muito feliz, viu, irmão? Viu, Vilani? Ficaria muito feliz. Sim. Muito feliz. Ia ser uma maravilha para ele. Mas glória a Deus que o Senhor é mais poderoso. Que Deus é mais poderoso e que o povo vai ter um povo vencedor da besta e da sua imagem. Então, irmãos, é uma coisa muito séria, né? Então, as igrejas caídas se caracterizam por duas coisas que os irmãos leram aí. Domingo e a imortalidade da alma. Todas as igrejas que encaixou nisso eram uma igreja caída. É filha de quem? Babilônia. De Babilônia. Tem os outros erros das igrejas, erros doutrinários, que são variados, né? São variados erros que eles têm, né? Então, mas no conjunto completo, essas igrejas, elas se unem nesses dois pontos fundamentais, né? Então, a imortalidade da alma e essa questão da guarda do domingo também, né? Então, elas são igrejas caídas, né? A igreja de Deus, muitas pessoas têm levado algum vinho de Babilônia para a igreja de Deus. Tem levado. Infelizmente, né? Não é uma realidade. Infelizmente, né? Às vezes por ignorância e às vezes por as pessoas não doutrinar essas pessoas de maneira correta, né? Sim. Então,
e às vezes faz alguma concessão. Mas a igreja de Deus, conforme a profecia bíblica, é a igreja que vai dar a mensagem a este mundo caído, né? E não constitui Babilônia, porque Obreiros Evangelho, página 41, diz aqui, ó, quando se levanta alguém do nosso meio ou fora de nós, tendo preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número da Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, vocês podem saber que esse tal não é o portador da mensagem da verdade. Não recebam e não lhe desejem bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou a mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. Aqueles que falam que a igreja de Deus é Babilônia, ele está totalmente fora da mensagem de Deus. Sim. Não, de maneira nenhuma. Sim. Pode sim levar, ser Babilônia é uma coisa, levar vinho é uma coisa, mas ser Babilônia é outra coisa. Tem que tomar cuidado com isso, né? Eu vou ler alguns textos aqui para os irmãos. Apocalipse 12, verso 3 diz assim, ó: enviou também outro sinal, eis que um dragão grande vermelho e com 7 cabeças e 10 chifres na cabeça e 7 diademas. E o capítulo 13, verso 1 a 3 diz assim, ó: vi emergir do mal a besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 7 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. E o verso 3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E o verso 17, capítulo 17, verso 3 de Apocalipse, diz assim, ó: transportou-me o anjo em espírito em um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, qual a semelhança e a diferença dessas bestas aí que a gente identificou com o dragão? Você vê o número 7 e o número 10 aí sempre nas 3, né? Sim. O número 7 e o número 10, né? Mas só que a gente vê um processo aqui. Cada apresentação aqui que a gente vê é um dado histórico que vai passando, né? Dessas bestas, desses símbolos. Sim. Mas eu quero enfatizar mais esse símbolo aqui da mulher. Mulher na profecia a gente sabe, né? Sim. A igreja. Conforme o símbolo ele se adapta, vai se adaptando. É a igreja. E que igreja? Mas essa mulher aqui é uma prostituta. Então ela é uma igreja o quê? Uma igreja prostituta. E está montada em quê? Numa besta. Ela está montada numa besta. E essa mulher aqui, com essa besta, a intimidade aqui, a gente vê que ela tem uma ligação, que é a igreja montada numa besta num poder. Tanto esse poder é civil como também é religioso. Então aí uma união da igreja com O Estado. o Estado, né? E essa igreja nós sabemos, pela profecia, é a igreja de Roma. A igreja de Roma. Essa é a igreja de Roma e aí está montada nessa besta, né? E ela com vinho na mão, né? Com vinho a gente sabe que é as suas falsas doutrinas, né? Embebedando todo mundo. Embriagado com o sangue, essa mulher está embriagada com o sangue dos santos, que foi de 538, porque essa mulher está montada na besta. Essa besta, que é o papado, que se embriagou porque ela estava no comando dessa igreja, então perseguiu os santos e os matou. De 538 a 1798. Terrível. Vamos lá, a quinta-feira agora. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso de 1 a 4. Diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade na terra, iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz esse anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave e imundo e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram a causa da sua luxúria. E o verso 4: ouviu outra voz do céu dizendo: tirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Qual é o evento descrito nesses versos aí? O evento. Você viu que interessante? Ali, eu só nessa leitura já percebe que Deus fala: sai dela, povo meu, não se misture com essas coisas erradas, com essas doutrinas erradas. E o que chama a atenção é povo meu povo. Aí você fala: mas como pode Deus ter povo naquele meio? Deus ter povo no meio da bagunça? Tem. Isso é algo para nós pensarmos. Poxa, Deus tem seus filhos ali. É mais um motivo a mais
para nós trabalharmos nele para resgatar nossos irmãos. Entendeu? Porque eles estão ali, eles estão enganados. Porque se eles descobrirem a verdade, eles vão viver com fervor aquela verdade. Eles vão viver e vão se unir. E vão se unir ao povo do advento. Então, eles estão sendo enganados. E nosso trabalho é, como filhos de Deus, resgatar nossos irmãos que estão ali, que estão sendo enganados. Então, é algo que nós temos que chamar muita atenção. Muita atenção. E muitas vezes, irmãos, perdoe falar isso, muitas vezes parece que a gente não está dando a mínima que nossos irmãos estão sofrendo ali. Mas você pode ver que o contexto dela, sai dela, povo meu, é no contexto aqui do Apocalipse 18, que é o alto clamor, né? Sim. Então, por que até uns podem sair e vir hoje para a adoração ao verdadeiro Deus, mas Deus ainda não chama com grande voz, sabe por quê? Porque se elas vinham, elas se contaminariam, porque escandalizaria isso. Elas iam ver esses filhos de Deus vir para cá, eles iam ver, que bagunça, então vocês não são filhos de Deus. Agora Apocalipse 18 dá o alto clamor, e agora o povo de Deus verdadeiro que está dentro da igreja de Deus, o trigo, eles pregam poder, aí elas vão ouvir, sai dela povo, aí elas vão ver o testemunho, são o povo de Deus mesmo. Viu, Alexandre? Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mas sabe por quê? Eu quero ler um texto aqui que que combina perfeitamente com o que você mencionou, que muitas pessoas dessa não vêm por causa que o povo não está aqui preparado. Nós damos mau testemunho. Mas olha só o que está aqui em Profetas e Reis. Profetas e Reis, aqui na página 482, o título é Na Corte de Babilônia. Eu acredito que faz sentido apresentar esse contexto aqui. Não está falando do Apocalipse, mas fala da Babilônia literal e fala de Daniel. Olha como Daniel se portou diante daquela situação. Eu quero ler aqui, olha só o que diz. Tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si desculpas plausíveis para afastar-se dos estritos hábitos de temperança. Continua. Ele poderia ter argumentado que, dependendo de como estava do favor do rei e sujeito ao seu poder, não havia outro caminho a seguir senão comer do alimento do rei e beber do seu vinho. Olha, eu estou aqui, não tem como. Olha só, continua. Pois se apegasse ao ensinamento divino, se seguisse o assim diz o Senhor, ofenderia o rei. Olha, e provavelmente perderia sua posição e a vida. Se transgredisse o mandamento do Senhor, ele reteria o favor do rei. Se ele transgredisse o mandamento de Deus, então ele ganharia o favor do rei. Ainda continua. E asseguraria para si vantagens intelectuais e lisonjeiras e perspectivas mundanas. Olha só que bênção, né? O pessoal pensa, né? Olha só, é só transgredir um pouquinho o mandamento, não tem problema não. Mas olha só o que diz aqui. Mas Daniel não hesitou. Glória a Deus. Ainda continua. A aprovação de Deus era-lhe mais cara que o favor do mais poderoso potentado da terra, mais cara mesmo que a própria vida. Ele se determinou a permanecer firme em sua integridade. Fosse quais fossem os resultados, ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. E nesta resolução foi apoiado por seus 3 companheiros. E veja só, irmãos, aí você fala assim, não, mas não está falando do Apocalipse. Realmente não está falando do Apocalipse aqui. Mas eu quis enfatizar aqui um comportamento do povo remanescente. No meio da dificuldade, ele vai ficar firme, em pé. Firme, ele é escravo. E aqui, nesse caso aqui, coitado Daniel. Ele não tinha quase escolha nada, mas ele não abriu mão dos princípios. Aí eu fico pensando, nós não estamos na situação de Daniel. Nós não estamos lá escravizados sob o domínio dos outros. Nós estamos livres. Pelo fato de estar livres, não era motivo para nós estarmos agindo melhor que Daniel? Você entendeu a situação? E aí entra o que o irmão Alexandre mencionou, viu, Vilani? Que muitos deles não vêm porque nós agíssemos que Daniel ele está ali do nosso lado. Está todo mundo junto. Então... Mas uma das piores escravidão é quando a pessoa é escrava de si mesma. A pessoa sacrificar a honra, a dignidade, a consciência e não querer ouvir a voz de Deus, para que a voz de homem por causa de dinheiro, por causa de status, isso é uma coisa absurda. A pessoa sacrifica a dignidade, a honra, sabe o que é verdade na sua consciência e não segue
e segue um homem por causa do status, por causa disso mesmo. Lutero fala que isso é isso. perigoso. E contra a própria consciência. É mortal, uma fatalidade mortal. O grande conflito, aqui na página 390, ainda fala aqui ainda, do capítulo 18 de Apocalipse assim. O capítulo 18 do Apocalipse indica um tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos de 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra, quando os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz das verdades brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. Os filhos do Senhor e os filhos do Senhor que permanecer em Babilônia atenderão, aqueles vão atender, os que permanecerem, os que estão ainda em Babilônia, vão atender ao seu chamado. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Quando for chamada essa voz potente, com toda a autoridade espiritual e moral, for ouvida, os filhos de Deus que estão em Babilônia ouvirão e sairão. Os sinceros, esse povo que é chamado povo de Deus que sai dela, povo meu, é um povo sincero, que eles anseiam pela essa voz. E essa voz vai ser dada. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E me seguirão. Seguirão. Bem lembrado, eles seguirão. Eles não vão seguir de longe não, hein? E não vão seguir. O estranho. Ele segue de perto o seu pastor, de perto o seu pastor. Amém. Na verdade, então você vê que a gente tudo aí leu, sempre Babilônia sendo usado pelo dragão de Satanás, ele sempre quer que a gente pise na lei de Deus. E Deus quer que a gente guarde a lei de Deus. Então, que lado nós estamos? Vamos estar nesse grande conflito, pisando na lei de Deus ou guardando? E até o Ricardo falou que vai haver muitos incrédulos, até na igreja de Deus. Não é possível guardar a lei de Deus aqui na terra. Se a gente fala isso, irmão, nós fala como dragão. Pelo que eu estudei da profecia bíblica, da Bíblia e do Espírito de profecia, qualquer pessoa nessa terra, pode ser de qualquer igreja, seja lá qual for, que prega contra a lei de Deus, ele é um falso profeta. Sim. Sem rodeios, sem medo de errar uma vírgula. Mas não tem como errar, irmão, porque se parar a pensar, Vilã, quem foi o primeiro que fez isso? O diabo. O diabo. Se eu estou repetindo as mesmas falas dele, não tem como eu ser de Deus. Se ele foi expulso, daquele lar maravilhoso, porque ele não somente falou, mas ele como influenciou e propagou essas ideias lá e não quis mudar, não quis se arrepender, porque não tinha mais lugar para ele, foi expulso daquele lugar maravilhoso que é o lar eterno. Ele foi expulso de lá por causa disso, porque eu, no púlpito, falando as mesmas palavras dele, vou ser de Deus, vou ser aceito como homem de Deus. Não, gente, olha, eu tenho que ser muito, a pessoa que está escutando isso na hora, o pregador falando isso, o homem falando isso, tem que ser muito ingênuo. Tem que ser muito ingênuo achar que aquela pessoa está sendo usada por Deus. Porque a palavra de Deus fala totalmente o contrário. Os profetas falaram totalmente o contrário. Não teve um que falou o seguinte: não é para guardar a lei de Deus. Nunca vamos conseguir guardar a lei de Deus. Sempre fala no contrário. É para guardar, Deus falou, Deus vai te ajudar. Então, totalmente o contrário. É a contramão. Então, que nem eu deixei bem claro. Se falou a palavra do diabo, é falso profeta. Está agindo como secretário dele. Infelizmente é uma realidade. Sim. Então, irmãos, a lição para nós, para a gente adorar a Deus ou adorar a besta. E se você quer adorar a Deus, irmão, eu convido você a ler Bíblia, Espírito e Profecia. Você e sua família, fecha no seu quarto, na sua casa, seu lá, pega a sua família, estude Bíblia, Espírito e Profecia. Você não vai ser enganado. Amém. Você não vai ser enganada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós e que você possa compartilhar essa mensagem nas redes sociais, que você possa dar um like aí, que você possa se inscrever no nosso canal e juntos nós vamos crescer para a honra e glória ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Amém. Nosso bondoso Deus e bondoso Pai Celestial, eu te peço, Pai, a tua misericórdia por cada um de nós, todos os irmãos e o teu povo que ainda está nessas igrejas caídas, Senhor. Por favor, Senhor. Que o Senhor nos dê muita coragem, determinação,
que o poder do Teu Santo Espírito esteja com todos nós, Senhor, para nós passarmos a Tua mensagem de maneira verdadeira, pura e honesta e decente, como o Senhor tanto deseja. Amém, Senhor. Eu te peço que o Senhor ilumine os líderes da Tua igreja, que eles venham apresentar a Tua verdade de maneira clara, como realmente é, e que todos venham absorver essa mensagem da verdade presente no coração, Senhor. Amém. Nos dá as forças, nos abençoa a todos nós, o Teu povo, e muitos aflitos que aí estão esperando ouvir a Tua mensagem, Senhor, que venha chegar aos seus corações. Nos dá essa bênção, essa graça, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus.